aos novos tempos e depois eu mostro para vocês como é que ela ficou. Então, como é que funciona a escala de Glasgow? A escala ela será utilizada após a ocorrência de um traumatismo craniano, tá? Uma lesão causada por uma pancada forte na região craniana. Os sintomas mais frequentes são dor na cabeça, sonolência e convulsões. Após o traumatismo, o profissional da área da saúde fará uma avaliação no paciente e, consonante a resposta que ele dará, será atribuído a um valor específico para cada tipo de reação, conforme o quadro abaixo. Então, o paciente vai como se fosse feito uma anamnese mesmo do paciente e, à medida que o paciente ele for dando as respostas ou não, né, em cima disso, na verdade, o profissional ele vai pontuando o paciente. E ao final ao final dessa anamnese, é somado esses pontos e em cima dos pontos dele vão ser atribuídos os procedimentos que tem que ser dado naquela ocasião, tá? Para aquele indivíduo. Então tá aqui a escala, tá? Eu vou aproximar um pouquinho aqui o celular, ficar melhor para vocês. Então, ó, como eu disse, né, a gente tem a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora, tá? Esses são as variáveis que serão analisadas no paciente. Só que na abertura ocular, as variáveis ela tem que ser ou o paciente abre o olho espontaneamente, ou através de um comando de voz, ou através de um comando de dor, ou o paciente não responde. Ou ele não abre os olhos, né, em hipótese alguma. Resposta verbal, a mesma coisa, ó. Uma resposta verbal orientada, uma resposta verbal confusa, com palavras inapropriadas, com palavras incompreensíveis, ou nenhuma resposta verbal. Resposta motora, obedece a comandos, localiza a dor, né, que ele está sentindo, tem movimentos de retirada, flexão anormal, extensão anormal ou nenhuma das respostas, ou nenhuma resposta motora. Tá vendo? Todas têm uma pontuação. Tá? Ao final disso, né, é somado ao paciente. Então, se eu pegar aqui todas as notas máximas, o máximo que o paciente vai ter é nota 15. E todas as notas mínimas, o mínimo que o paciente vai ter é nota 3. Né? Mas convenhamos, né? Se ele não tem nenhuma resposta ocular, se ele não tem nenhuma resposta verbal, se ele não tem nenhuma resposta motora, provavelmente esse paciente ele já está em coma profundo. Ou já está morrendo. Tá bom? Aí nós temos aqui uma observação, ó. Então, o paciente que tira nota 8, por exemplo, ele tem que ser entubado imediatamente. Tá? Então, essa é a escala. Ela não é feita por nós, né? Não, nós técnicos, nós tecnólogos. Ela é feita por uma pessoa treinada. Tá? Então, é um médico, é um enfermeiro. Tá? Então, são essas pessoas que vão fazer esse enquadramento do paciente na escala de Glasgow. Então, por exemplo, ao analisar de forma com o paciente que abre os olhos, a pontuação pode ser de 1 a 4, onde a menor corresponde ao menor sinal de resposta do paciente e a maior a resposta imediata. Após essas avaliações, é feita a somatória dos 3 parâmetros avaliados, onde o valor baixo, que pode obter na escala de Glasgow é 3 e o maior é 15, como a gente já tinha mencionado. Aí vem os poréns, ó. A classificação que varia de 3 a 8 é considerada grave. Então, o paciente tem que ser entubado imediatamente. A classificação de 9 a 12 pontos é considerada moderada. E a classificação de 3 a 15 é considerada leve. Lembrando, pessoal, que é um paciente que teve traumatismo crânioencefálico. O estado dele é gravíssimo, tá? Mas ali a gente está medindo é só o nível de consciência. O paciente pode ter tido um traumatismo craniano severo, né? Mas com o nível de consciência dele está ali entre 13 e 15, tá? Então, lembrem-se disso. Não é que o paciente que tirou nota 3 morreu e o paciente que tirou nota 15 ele pode sair andando, não. Tá bom? Então, muito cuidado com isso.
Quanto menor for a pontuação registrada no paciente, mais grave é a sua situação. Aliás, caso a contagem, né, seja 3 pontos, significa que o paciente está em coma profundo, representando mais de 80% de chances de morrer. Então aqui eu tenho alguns exemplos, né, de traumas cranianos. Isso aqui é uma reconstrução feita através de um equipamento de tomografia computadorizada. Então a gente observa aqui uma ruptura no osso temporal, tá? E também no osso parietal do paciente. Tá, aqui, ó. Começa no temporal e sobe e vai para lá no temporal, no temporal esquerdo aqui do paciente, tá? Um afundamento ali bem grave. Olha, uma fraturas internas também aqui, ó, tá? Não é o mesmo paciente, mas a gente observa, ó, fratura aqui, ó, no osso occipital, no osso aqui da maxila do paciente, ó, tá? No frontal bem machucado, tá? E tá entubado, ó. Tá vendo? Com certeza a escala de Glasgow dele estava baixíssima, tá? Então é um paciente que está entubado. Aqui um projetil, né? Tá alojado ali. É difícil analisar, né? Mas provavelmente ele está na parte posterior da cabeça, tá? Então tem alguns estilhaços da bala aqui, ó, tá? Espalhados pela cabeça, mas o projetil está concentrado aqui, ó. É difícil saber se ele está mais centralizado na região craniana ou ele está mais na região posterior. Olhando assim parece que ele está bem na testa, né? Mas não, ele está lá na região posterior. Aqui é um paciente, né, que tem alguns sintomas, né? Os olhos roxeados, né? É uma característica de um paciente que teve traumatismo craniano. As orelhas roxas também, tá? Os lábios roxeados também. Tudo isso é indício de traumatismo craniano. Aqui, né? Não precisa nem de sintomas, né? Então tá bem nítido aqui a fratura. Então ele fraturou todo o parietal direito aqui, tá? Tem fratura aqui também no parietal esquerdo, aqui no temporal também, ó. Tá começando desde o frontal, tá? Então bem grave. Aqui também, ó, passando pelo parietal direito do paciente, ó, tá? Uma fratura. Aqui, um esmagamento de face direita, né? Então, bem grave, ó. Olha só, estilhaços para todos os lados. Tá? Também é uma reconstrução depois de exames de tomografia computadorizada. Fratura de maxila, de mandíbula, toda a parte aqui, ó, da articulação temporomandibular, né, do côndilo mandibular aqui, ó, todo destruído, osso zigomático, olha, temporal, occipital, tudo. É o mesmo paciente, tá bom? Então, a gente consegue ver, é um paciente que, se não morreu, vai passar por muitas cirurgias plásticas. Aqui, a gente já volta aqui um pouquinho na aula referente a posicionamento de seios da face, tá? Só porque como eu não tinha mostrado nenhuma imagem para vocês referente a isso, eu só queria demonstrar, tá? Então, ó, é um frontonaso, onde eu vou ver aqui, ó, seio maxilar, o paciente está de frente para você, né? Então, seio maxilar direito, seio frontal e aqui o etimoidal e o seio esfenoidal sobrepostos, tá? Então a gente precisa fazer um raio-x lateral para saber exatamente onde estão os 4 seios nasais do paciente. Então, ó, aqui, número 1, eu vou ter o seio esfenoide, tá? Tá vendo que ele fica na mesma linha do seio etimoidal? Então, qualquer raio-x aonde o raio entre na parte posterior do paciente ou anterior,
ou anterior, tá? Os dois seios ficam sobrepostos. Então, eu preciso fazer o lateral para que eu separe os dois, né? Então, seio esfenoidal, seio etimoidal, seio frontal e aqui os dois seios maxilares sobrepostos, né? Mas como eu já fiz um raio-x onde eu tenho a separação dos dois, tá? Eu só preciso separar esta região aqui, ó, o etimoide do esfenoide, porque eu tenho o seio esquerdo maxilar, o seio direito maxilar, o seio esquerdo maxilar, o seio frontal. Aqui eu tenho sobreposição. Então eu preciso de um raio-x lateral para ver essa para que não ocorra, né, mais essa sobreposição. Tá bom? Aqui não é só para demonstrar, né? Então, ó, paciente novamente de frente para vocês, lado direito, lado esquerdo. Então, ó, olha o lado esquerdo, ó, totalmente obstruído. Aqui, o lado direito, né? Então, não há nenhuma secreção aqui do lado direito, tá? Aqui é só para demonstrar, né, a fenda palatina, que a gente comentou, né? Então, ó, paciente que tem essa fenda, né? Então, a parte da região da nasofaringe, né, ela está junto com a parte da orofaringe. Então, existe ali uma comunicação excessiva entre as duas partes. Então, eu agradeço vocês por essa aula. Eu vou postar também um exercício para que depois a gente corrija juntos. Tá ok? Obrigado e até a volta.